Mix Labs, sua agência de podcasts. (1999) Eu era apenas um menino de 5 anos de idade. 1999 é um ano que existe como um chiclete jogado no chão em minha mente e, por mais que eu tente esquecer, suas memórias jamais desapareceram. Tudo começou com aquela velha TV. Pokémon era a última moda na escola. Cartas, jogos, figurinhas e o mais popular, os programas de TV. É claro que toda vez que eu chegava na escola, minha vontade era de ficar grudado à tela da televisão até que o Pokémon começasse. O problema era que o noticiário que meu pai assistia começava na mesma hora que os episódios de Pokémon, o que significava que eu perderia um episódio por dia. Algo que me deixava completamente desapontado, porque eu queria falar sobre eles na escola com os meus amigos. O meu pai cansou-se de me ouvir reclamar sobre isso todos os dias e resolveu comprar outra televisão. Meu pai colocou a TV que tinha comprado no meu quarto, mas infelizmente era uma daquelas bem antigas. Só tinha 20 canais e não incluía o canal em que passava Pokémon. Mas eu não me importava, pois estava emocionado já que eu tinha a minha própria TV no meu quarto. Depois de navegar pelos canais disponíveis, cheguei à conclusão de que apenas o canal 2 valia a pena. Então, assisti ele por um tempo. Um dia eu descobri um programa novo chamado Caledon Local 21, no mês de abril. Os programas que eu vi neste canal pareciam mal feitos e eu não entendia o que estava acontecendo na maior parte do tempo. No entanto, eu cresci. E toda vez que eu me lembrava daqueles programas, os achava ainda mais sem sentido e confusos e me perguntava: que diabos eu estava assistindo? O que segue abaixo é uma lista de programas e episódios que me lembro de ter visto no Caledon. Me assusta a riqueza de detalhes em minha memória, mas eu acho que coisas como essa marcam a nossa mente. Havia apenas 3 programas naquele canal. O Porão do Sr. Urso, episódio 12. O programa mostrava um cara vestindo uma fantasia de urso que recebia um novo visitante em seu porão todos os dias. Eram sempre crianças. Era filmado com uma câmera de vídeo com qualidade ruim. A polícia me fez inúmeras perguntas sobre este programa. O episódio começava com o Sr. Urso sentado em uma mesa jogando damas sozinho. Ele ficou sentado lá por um tempo, até ouvir uma batida na sua porta. A câmera foi então mostrando os degraus até a porta, onde se ouve a batida novamente. O Sr. Urso subiu as escadas e abriu a porta, e lá estavam 2 crianças. Um menino aparentava ter 5 anos e a outra era uma menina que parecia ter uns 8. O Sr. Urso dançou com a chegada das crianças e em seguida começou a conversar com elas. Pelo que eu me lembro, não era possível escutar nada do que eles diziam. O Sr. Urso então levou as crianças para o porão, que era bastante escuro, iluminado apenas por um pequeno abajur. Eu não me lembro de muita coisa, a não ser dele cantando uma música horrível que eu não conseguia ouvir bem, graças àquela máscara horrível de urso. O episódio terminava com ele brincando de esconde-esconde, com as crianças escondidas no armário e o Sr. Urso contando. Maio de 1999. Sopa e colher. Eu não acho que isso tenha sido realmente um programa. Acredito que tenha sido algo mais como um filme de curta-metragem. Eu tinha parado de assistir o canal Caledon Local por uns tempos, um pouco porque os programas eram meio estúpidos, e além disso, Pokémon havia mudado de horário. Eu não me lembro muito, mas o programa foi filmado em um porão semelhante ao que foi usado pelo Sr. Urso. A coisa toda durou cerca de meia hora, e achei estúpidas algumas cenas, como uma em que uma colher persegue a lata de sopa, tentando comê-la. No final, mostram uma mesa com 7 crianças sentadas, cada uma com seus pratos.
Elas olham para a câmera, porém confusas e com uma expressão de medo em seus rostos. O homem da câmera em seguida segura uma lata de sopa na frente das crianças e diz: Vocês estão prontas? E então acaba. Julho de 1999. Era verão e não assistia ao Canal 21 há um bom tempo. Até que um dia eu fui dormir na casa de um amigo e decidi verificá-lo novamente. Meu amigo tinha ganhado uma TV de aniversário, por isso ficamos acordados até muito tarde. 9h30 para nós. Na época era de fato muito tarde. E assistimos à televisão. Foi quando me lembrei do Canal 21 e mostrei para o meu amigo. Decidimos ver se ainda estava transmitindo e, para nossa surpresa, estava. Eles devem ter mudado o horário da programação. O Porão do Sr. Urso, episódio 23. Esse episódio foi divertido para o meu amigo e eu, principalmente porque tinha muitos palavrões. No entanto, quando eu penso hoje nesse episódio, eu percebo que algo muito errado devia estar acontecendo quando ele foi filmado. O episódio começa com a imagem da câmera deitada de lado, enquanto gravava o Sr. Urso subindo as escadas para a porta do porão. A câmera se apaga por cerca de 1 segundo e volta. Havia um garoto falando com o Sr. Urso. Esse garoto parecia ter uns 12 ou 11 anos. Ele ficou conversando com o Sr. Urso por um tempo, mas eu não conseguia ouvir bem até que o menino começou a levantar a voz. O garoto estava dizendo que já era tarde e sua irmã deveria ir para casa. Dava para ouvir as vozes no fundo. O Sr. Urso dizia: Sai daqui, porra! Vai embora! Com uma voz grossa e abafada pela máscara de urso. Eu me lembro do meu amigo e eu olhando um para o outro e rindo. Nossos pais nos davam uma bronca sempre que começávamos a xingar. Mas o episódio ficou ainda mais estranho. O garoto subiu nas escadas antes de se virar e dizer que chamaria a polícia. Nesse momento, o Sr. Urso começou a correr em direção a ele, que corria e gritava também. A câmera então corta a imagem e esse foi o final do episódio. O canal entrou em estática pouco tempo depois. Agosto de 1999. Em agosto, eu fiquei curioso para ver o Porão do Sr. Urso novamente. O último episódio que vi do Sr. Urso era muito estranho e tinha palavrões, o que também me fez pensar que o programa era feito para adolescentes. No entanto, eu coloquei no canal para assistir enquanto meu pai estava ocupado. O Porão do Sr. Urso, episódio 28. Aparentemente, este episódio foi passado na TV durante todo o mês de agosto. Foi muito estudado pela polícia. O episódio inteiro foi o Sr. Urso sentado em uma cadeira falando para a plateia. Olá, crianças! Vocês querem visitar o meu porão? Se vocês quiserem, por favor, me escrevam uma carta neste endereço. A tela em seguida foi mudada para uma tela toda branca com letras coloridas contendo o endereço e assim permaneceu todo o resto do episódio. E adivinha o que eu fiz? Eu enviei uma carta ao Sr. Urso, ou àquele doente que representava pedindo cartas. Eu fiz isso principalmente por curiosidade. Meu pai ficou de boa quanto a isso. Ele pensava que era um programa legítimo para crianças, já que nunca havia visto nada do que realmente passava no Canal 21. Então, eu escrevi uma carta com a minha melhor letra, e acho que acabei dizendo que queria muito conhecer o Sr. Urso. Meu pai enviou a carta para o endereço que o Sr. Urso passou durante o programa, que ficou passando durante todo o dia de qualquer maneira, por alguma razão. Demorou cerca de 1 semana para que eu recebesse uma resposta. Eu tenho até hoje essa carta. Eu a recebi no dia 15 de agosto de 99. A carta dizia: Querido Elliot, muito obrigado pela carta. Eu adoraria te ver aqui na minha casa. Nós iríamos brincar, ver filmes e fazer uma fogueira durante um acampamento na floresta. Venha até a minha casa em... A polícia cortou este endereço. Caledon, Ontário, Canadá. Espero muito poder me divertir com você. Com amor, Sr. Urso. E eu não posso acreditar que meu pai nunca soube quem era esse cara, já que ele me levou até aquela casa. E em seguida é quando a polícia se envolveu com perguntas intermináveis, fotos de crianças aterrorizadas, florestas e etc. Isso me leva à razão pela qual estou escrevendo esse texto. Aquele psicopata e seus amigos ferraram a vida de algumas pessoas naquela época com aquela merda toda. E parece que agora ele está tentando entrar em contato comigo novamente. E a coisa toda da polícia está voltando na minha mente.
14 de novembro de 2009. As pessoas têm perguntado o que exatamente aconteceu em 99. Bom, eu vou contar. Esses programas de TV estranhos que eu estava assistindo aparentemente foram feitos para atrair crianças para a casa do Sr. Urso, o que depois chocou a cidade inteira. Meu pai realmente me levou até Caledon, seguindo o endereço do Sr. Urso deixado naquela carta. A casa ficava fora da cidade, em campo aberto, em terras agrícolas. Eu ainda me lembro daquela casa. Parecia uma casa vitoriana. As janelas estavam todas fechadas com tábuas. Enquanto caminhávamos até a casa, eu me recordo que meu pai checava o endereço várias vezes, olhando para a casa com descrença. Então a porta se abriu. Eu esperava que o Sr. Urso estivesse na porta, mas fiquei surpreso ao ver um policial sair da casa. O policial começou a falar com meu pai enquanto eu perguntei se aquela casa era de fato a do Sr. Urso. O policial ficou assustado e murmurou: "Ai, meu Deus!" ou algo parecido. Ele começou a falar em voz baixa com meu pai e eu não consegui ouvir. Mesmo assim, meu pai me disse para entrar no carro. Então, nós simplesmente fomos para casa. Meu pai estava calado durante todo o percurso para casa. Eu senti que algo estranho tinha acabado de acontecer. Meu pai não me contou o que aconteceu. A lembrança do Canal 21 não veio por um longo tempo, e quando eu perguntei sobre isso ao meu pai, ele falou que simplesmente o canal não existia. Acho que foi quando eu tinha 13 anos que eu soube toda a verdade. Lembrei-me do Canal 21 um belo dia e perguntei ao meu pai de novo. Foi quando ele finalmente decidiu que eu deveria ouvir a verdade. Caledon, Local 21, foi um canal de TV local que transmitiu programas entre outubro de 97 e agosto de 99, em Ontário, Canadá. O canal inteiro foi feito a partir de uma casa em Caledon e executado por um único homem. Atualização: 2 de dezembro de 2009. Me desculpem por demorar para responder as perguntas. Em outubro passado, eu visitei a casa, anteriormente propriedade do homem que dirigia Caledon 21. 2 mulheres vivem lá agora, operando uma escola. Agora responderei às questões que vocês mandaram para mim. Pergunta: quem mais assistiu o Caledon Local 21? Eu sei que outras pessoas assistiram com certeza, incluindo aquelas que faleceram naquela casa. Depois de algumas pesquisas no Google, eu encontrei algumas pessoas nos fóruns que discutiam programas do Caledon Local 21. Eles falavam sobre programas infantis que eu assistia, mas também outros 2 programas que eu nunca havia assistido. Um usuário chamado Inmerlife parecia conhecer todos os episódios dos programas transmitidos no canal 21. Aqui estão os 2 que eu nunca tinha ouvido falar: O Anjo Caído e Vida. Inmerlife descreveu como um show bastante chato sobre um cara divagando na frente da câmera sobre como devemos agradar Satanás antes que seja tarde demais. Pente com a Alma. Inmerlife e outro usuário chamado Sig92 estavam discutindo sobre este programa. Eles descreveram o programa como sendo parecido com A Bruxa de Blair, que consistia em um cinegrafista vagar em torno de uma floresta durante a noite sem fazer nada particularmente interessante. Eu vou procurar a conversa de novo para postar aqui o link. Pergunta: onde está o Sr. Urso ou o cara que vestia a fantasia? Se eu soubesse, eu já teria dito. Eu não tenho nenhuma ideia de onde aquele cara tá, se é que ele tá vivo ou morto. Eu espero que ele seja morto. Quando eu me encontrar com um amigo do meu pai novamente, perguntarei a ele sobre isso. Talvez eu possa obter uma resposta mais definitiva. Pergunta: o que o Sr. Urso fazia com as crianças? Essa pergunta é muito mais frequente e eu a recebo bastante. Descobri isso em outubro através de um amigo do meu pai, que é um policial aposentado em Caledon. Aparentemente, o homem que fazia o papel de Sr. Urso levava as crianças para fora da casa e para a floresta nas proximidades. O que ele fazia lá, a polícia não sabe exatamente ao certo, mas 16 corpos carbonizados de crianças amarradas e amordaçadas foram encontrados em um buraco enorme dentro da floresta. O amigo do meu pai não quis entrar em detalhes exatos, mas eu encontrarei na próxima quinta-feira, então talvez eu possa adquirir mais informações sobre. E isso é tudo que eu tenho por agora. Obrigado por manterem o interesse no meu blog. Eu vou tentar reunir o máximo de informações que puder para a próxima postagem. Eu realmente estou muito interessado nessa minha história do passado.
Deve ser o meu direito de finalmente saber o que diabos aconteceu. Atualização. 14 de janeiro de 2010. Me desculpem, eu não tenho postado nada por um tempo, né? E meio que perdi o interesse por esse blog desde que eu percebi que o foco se tornou procurar mais informações sobre o proprietário de Caledon Local 21. Encontrei algumas respostas através de meu pai, de uma criança que eu costumava tomar conta. Ele mora do outro lado da minha rua e eu costumava cuidar dos filhos dele quando eles eram menores. Ele atualmente está com 75 anos. Ele morava perto da mata naquela época, fora da cidade de Caledon, e testemunhou atividades do proprietário do Canal 21 naquela floresta. Seu nome é Anthony Polo. Quando Polo vivia num pequeno bangalô fora do bosque, costumava fumar cigarros antes de retornar ao seu trabalho. Polo descreveu que às vezes ouvia vozes de crianças provenientes das profundezas da floresta, bem como enxergava luzes brilhando na floresta. Polo me contou que esses eventos começaram em setembro de 97. Nota: esse é o período em que Caledon Local 21 começou a ser exibido. Ele acabou se irritando com os barulhos, ou talvez tenha ficado intrigado com essas ocorrências e resolveu investigar. Polo descreveu como a cena toda parecia quando ele chegou lá. Havia um grupo de crianças com idades entre 5 e 12 anos, reunidos em torno de uma grande fogueira em chamas. Com eles havia um único adulto, um homem. Polo conversou com o homem e perguntou o que ele estava fazendo na floresta com aquelas crianças. O homem disse que estavam em um acampamento e que eles faziam isso com muita frequência. Polo simplesmente deixou por isso mesmo e pediu que fossem um pouco mais silenciosos. Em seguida, fez uma pausa antes de me dizer que eles nunca respeitaram o seu pedido de moderação. Pelo contrário, às vezes ele ouvia crianças cantando alto em uma língua desconhecida. Ele não se incomodou em ir conversar com o homem de novo, já que o homem estava de mudança de qualquer maneira. Eu disse a Polo que aquele homem era provavelmente o proprietário de Caledon Local 21, mas ele dividiu. Eu disse a Polo que aquele homem provavelmente era o proprietário, mas ele duvidou, porque soube por vários outros moradores da região que ele estava se mudando para Pickering. Aqui está o que eu sei agora. O homem levava as crianças para a floresta para acampar. A fogueira que Polo descreveu pode ter sido feita no local onde o buraco com os corpos das crianças foi encontrado. As crianças que Polo viu aquele dia eram provavelmente as que foram encontradas mortas. O homem mudou-se para Pickering. Eu vou discutir isso com um amigo do meu pai e ver se isso corresponde a qualquer coisa que a polícia saiba sobre o caso. Também quero ver se ele tem qualquer outro conhecimento sobre o que foi exibido no canal 21. Atualização. 10 de fevereiro de 2010. Eu falei com um amigo do meu pai e ele revelou um monte de informações para mim. Primeiro, eu perguntei se a polícia tinha qualquer informação sobre o homem que dirigia o Caledon Local 21. E ele respondeu que eles somente tiveram as mesmas informações por anos e nunca encontraram nenhum suspeito. No entanto, a Polícia Regional de Peel tem algumas fitas de vídeo que foram encontradas na casa onde Caledon Local 21 era transmitido. Ele me levou para que eu pudesse assistir algumas. Eu acho que eu não disse muito sobre ele ainda, mas o nome do amigo do meu pai é Mitchell Wilson. Ele é um cara bem legal. Ele me deu 3 fitas das 5 que ele possuía, mas se recusou a me dar o resto quando perguntei para ele se eu poderia levar as outras. O Porão do Sr. Urso, episódio 25. Quando o administrador da polícia trouxe essa fita, eu realmente soltei um "que merda" e ri muito alto. Claro que eu ganhei olhares assustadores dos oficiais da equipe, mas Wilson explicou a eles que minha experiência com o Sr. Urso e sobre eu ainda possuir a carta que ele me enviou, que era algo muito recente para mim. Como nos episódios anteriores, este incluía um cara vestindo um traje, aquela clássica fantasia ridícula de urso. O capítulo começa com o Sr. Urso andando até a mesa onde uma toalha vermelha e uma garrafa grande de suco de laranja estão em suas mãos. Na mesa haviam 16 copos pequenos de bebidas e uma garrafa que continha um líquido desconhecido. O Sr. Urso derramou uma quantidade igual de suco de laranja em cada copo antes de abrir a garrafa menor
e depositar uma gota do líquido misterioso neles. Em seguida, o urso sai da visão da câmera. Havia sons de falas no fundo e logo o Sr. Urso volta para trás da câmera. Seguindo, estavam 16 crianças. Alguns aparentavam cerca de 4 anos, muito pequenas, enquanto outros aparentavam ser pré-adolescentes. À medida que as crianças entravam em cena, o administrador comentou que esse é o único episódio que mostra todas as 16 vítimas. As crianças pareciam todas bastante contentes, exceto uma que tinha hematomas visíveis no rosto, e ao contrário das outras crianças, ela tinha uma expressão de medo genuíno. Esse garoto aparentava ter 11 ou 12 anos, o que levou-me a reconhecê-lo. Ele era o garoto que tinha perguntado sobre sua irmã e que posteriormente teve um destino desconhecido no episódio 23. Quando perguntei ao policial, ele confirmou que era sim, de fato, aquele mesmo garoto e que ele também foi destaque no episódio 24. Um capítulo que foi ao ar somente uma vez em junho de 99, às 3 horas da tarde, e que a polícia ainda não tinha encontrado. O Sr. Urso, então, começou a cantar uma música sobre frutas cítricas e os benefícios da vitamina C. Eu mal podia entender a letra por causa daquela máscara ridícula. As crianças todas beberam aquele suco, com exceção daquele menino do episódio 23, que só bebeu à força por conta do Sr. Urso, depois dele cochichar algo em seu ouvido. Depois de ver as 3 fitas de posta da delegacia da estação de Davis, eu fiquei satisfeito, mas temporariamente. Eu ainda quero saber a história completa. A polícia continua me dando sempre a mesma porcaria sobre o criador de Khaldun Local 21 por ser um pedófilo fetichista, bem como um praticante de estudos ocultistas. Bom, vou terminar hoje por aqui. Espero poder voltar a esse blog o mais rápido possível. Atualização: 8 de maio de 2010. Em 17 de abril eu finalmente consegui minha habilitação de motorista. Eu, claro, tirei vantagem disso e dirigi para Khaldun para um pequeno passeio de domingo. Eu não tenho atualizado esse blog há algum tempo e percebi que poderia muito bem visitar a casa onde o canal da minha infância foi localizado. A casa parecia diferente de quando a vi pela última vez. O lugar estava abandonado. No entanto, tinha uma placa de "Vende-se". O que aconteceu com as crianças enquanto elas estavam vivendo naquela casa? Eu caminhei até as escadas da porta da frente e olhei pela janela. Dentro da casa, eu podia ver um corredor quase vazio, com algumas caixas no fundo. No final do corredor à direita havia uma porta aberta, presumivelmente que dava para a cozinha. À esquerda havia 2 portas, ambas aparentemente levavam até os quartos através das janelas de fora. Eu me perguntava onde era a entrada do porão que foi localizado e se tinha sido selado. Eu andava ao redor da casa e encontrei minha resposta. 2 portas foram fechadas com cadeados, e com certeza aquelas portas levavam ao porão. Não querendo ficar mais por aqui, você não pode imaginar o que estava acontecendo na minha mente nesse momento. Eu parti. Atrás da casa, o campo vazio continuava até dar a uma floresta muito densa que se alinhava no horizonte. Eu me perguntei se era a floresta onde os corpos das crianças foram encontrados. Comecei a andar pelo campo atrás da casa, em direção à floresta. Estava um tanto calma, dava para ouvir os sons de um pica-pau em uma árvore. Eu, cautelosamente, fiz o meu caminho mais a fundo no bosque, sem me preocupar com o fato de que eu não tinha ideia de onde eu estava indo. Eu não sei bem como explicar isso, mas parecia que havia algo que eu tinha que encontrar. Eu vim para uma parte mais fina da floresta e havia algumas pequenas casas ao longe. A casa de Polo passou pela minha cabeça. A casa de Polo me passou pela cabeça e me perguntei se uma dessas casas havia pertencido a ele. Me aproximei em uma pequena clareira na qual eu pude ver cadeiras reunidas em uma espécie de semicírculo. Ei, cai fora! Disse o garoto loiro que vestia uma camisa roxa, obviamente intimidado. Eu mantive minha posição e dei de ombros. Um garoto de cabelo preto que usava uma camisa de rock tirou um canivete e o apontou em minha direção. Você não pode fazer isso. Se você fizer, eu vou chamar a polícia. Eu disse sério, tentando parecer o mais durão quanto possível. Peguei meu celular. O menino guardou o canivete. Olha, cara, a gente não gosta de pessoas aqui, tá? Você pode só se mandar? Eu não tinha nada para fazer na floresta de qualquer maneira, então soltei um...
Tá joia! E simplesmente me virei para ir embora. Mas percebi que tinha uma grande oportunidade. Algum de vocês já ouviu falar de um cara que matou um monte de crianças nessa floresta, tipo uns 13 anos atrás? Eu perguntei às crianças. Os dois se entreolharam em confusão, mas o de camisa de rock respondeu: sim, todo mundo sabe sobre esse cara. Ele disse para mim. Ele se suicidou. Um amigo do meu irmão mais velho disse que ele morreu em 99, se enforcando. Você não é daqui, né? Por que você veio até aqui? Eu disse aos dois garotos sobre minha experiência com um homem em Caledon 21. Atualização. 7 de outubro de 2010. Nossa, quase 5 meses desde que eu fiz a última atualização aqui. Eu suponho que todos vocês praticamente acham que eu estaria morto, né? Felizmente eu tô vivo. Mas, sério, eu realmente tenho estado muito ocupado nos últimos meses. E um blog sobre algo que poderia ter me matado quando criança está um pouco abaixo na minha lista de prioridades atuais. Agora eu tô morando em Waterloo, em Ohio. Em 10 de setembro eu recebi um e-mail que dizia: Caro Elliot, meu querido menino, tenho muita saudade de você. Como você cresceu. Seus belos olhos continuam os mesmos, lindos e castanhos. Naquele dia você veio me visitar e eu me senti tão feliz que eu queria sair e colher morangos. Meu amigo me disse que você me procurou. Sim, ele me disse que você procurou. Agora, em breve, você não vai ser mais solitário. Eu sinto muito por você não poder ter dito olá quando você veio me visitar, não uma vez, mas 2. Não há perigo. Em breve você vai finalmente poder brincar com as outras crianças. Eu vou tentar deixar o meu porão ainda mais aconchegante do que antes. Assinado, Senhor Urso. Olha, esse e-mail pode ser até falso. Atualização. 7 de novembro de 2010. Desde meu último post, muita coisa aconteceu. Vamos recapitular aonde eu estou agora com relação a todo esse incidente do Senhor Urso. Aquele e-mail não me mandou mais nada depois de que eu mandei várias respostas para ele. Não está mais em uso. Eu tentei responder ao e-mail, mas obviamente não obtive resposta. Tentei de novo em março e ainda assim sem resposta. Eu me mudei para Utah, capital do Canadá, por causa da universidade, e então não tenho ido para Caledon ou para qualquer outra casa na região de Peel por um tempo. Eu tinha muitas razões para me mudar, como você poderia imaginar o porquê. Tive que fazer uma nova conta de e-mail, porque as pessoas continuam me enviando brincadeiras, fingindo ser o Sr. Urso e etc. Aliás, muito obrigado, tá? Por que eu me arrisquei a voltar a esse blog? Mitchell Wilson. Lembram do ex-amigo policial do meu pai? Bom, ele me telefonou no dia 23 de outubro para falar que uma fita foi encontrada numa biblioteca pública. Atualização. 21 de janeiro de 2011. Na quarta-feira, 1º de janeiro, eu liguei para Mitchell e perguntei se teria um tempo para que eu passasse por lá para ver aquelas fitas. As coisas estavam bastante lentas na estação por causa de uma tempestade de neve, mas ele disse que eu poderia ir para lá a qualquer momento naquele dia. As fitas estavam em um lugar não muito longe. Então eu enfrentei as estradas e os terríveis motoristas de Brampton e fiz o meu caminho para a delegacia. Eu encontrei o Wilson na frente da escrivaninha, onde ele me levou até o 2º andar de um pequeno escritório. Ele me instruiu a sentar em um banco e esperar enquanto ele corria e pegava as fitas. Antes de deixar o escritório, ele se virou para mim e disse: eu sei que você está curioso, mas você tem certeza de que você quer ver isso aqui? Claro que sim, ou pelo menos eu pensava que sim. Além disso, o amigo de Wilson tinha feito muito para me fazer chegar lá e eu não queria perder a oportunidade. Essa estação em particular teve apenas 2 fitas e eu só tinha permissão para assistir a uma delas. No entanto, porque a segunda fita aparentemente estava muito danificada para ser girada num videocassete. Um tanto estranho. Bom. O Porão do Sr. Urso. Episódio 30. O Sr. Urso nunca deixa de me perturbar, especialmente depois do que quase aconteceu quando eu era mais jovem. Esse episódio ocorreu fora em uma floresta no crepúsculo, tornando um pouco difícil de ver, especialmente considerando aquela qualidade horrível do filme. A marca registrada de qualquer coisa no Caledon Local 21. O episódio começou com a câmera focada nas mãos do Sr. Urso, apontando para si mesmo. Aquela máscara de urso
parecia mais sinistra nas sombras das árvores. A voz abafada e inconfundível falou: Olá, crianças! Hoje eu farei uma coisa maravilhosa para os meus novos amigos. Vou levá-los para uma terra distante onde eles vão ser felizes. O Sr. Urso virou a câmera ao redor para mostrar um trator com um atrelado, mas o que mais foi estranho eram as vozes abafadas. Esta aqui é a primeira carga, mas as outras estarão a caminho em breve. O Sr. Urso se virou e apontou a câmera para um buraco enorme no chão. O resto do episódio consistiu em o Sr. Urso pegar cada criança e deixá-la cair no buraco. Perguntei ao Wilson se elas já estavam mortas e ele sacudiu a cabeça. Ainda não. Logo, todas as crianças estavam no buraco. Alguns estavam em posições incômodas devido a ter sido atiradas, mas algumas delas permaneceram inconscientes ou apenas quietas. A vitamina C certamente irá ajudar essas crianças na grande jornada que as espera, disse o Sr. Urso, movendo a câmera para várias garrafas de gasolina ao lado de um arbusto. A câmera deu um zoom nas garrafas enquanto o Sr. Urso cantarolava antes do episódio terminar. Wilson revelou-me que algumas das crianças foram encontradas vivas com queimaduras e foram levadas de volta para seus pais, que levaram elas ao hospital. O Sr. Urso usou várias caixas de fósforo para incendiar as crianças. Um buraco cheio de crianças queimadas. Quem diabos faria isso? Esse sentimento de pavor me encontrou mais uma vez quando eu percebi que eu poderia ter sido uma daquelas crianças. Atualização. Data desconhecida. Era uma vez um rapaz chamado Elliot. Elliot era um menino que adorava brincar com uma criança normal. Um dia, ele assistiu a um programa de televisão sobre um urso e seus amigos. As crianças adoraram a ajudar uns aos outros como as boas crianças fariam, mas elas também adoravam o urso. O urso amava as crianças, uma vez que as crianças eram tão boas em ajudá-lo e ao anjo caído. As crianças e o urso queriam brincar para sempre. Mas o anjo caído precisava ainda mais de ajuda. Por isso, as crianças tiveram que fazer um sacrifício final. Porque é isso que fazem os amigos, Elliot. Eles ajudam uns aos outros. Ajude-nos, Elliot. Fique com a gente, Elliot. Eu quero você, Elliot. Ele quer você, Elliot. Volte para o meu porão. Eu peço, por favor, com um bolo de confeiteiro e uma cereja no topo. Senhor Urso. Atualização. 5 de abril de 2011. Desculpe-me, algum idiota que não tinha nada melhor para fazer tinha hackeado a minha conta e publicou esse poema estúpido aqui. Depois de algumas semanas de silêncio, eu decidi pedir ao Mitchell se poderia ver o que havia naquela fita que ele não queria me mostrar. Ele ficou relutante, mas me convidou para ir na sua casa em uma tarde de segunda-feira. Depois de termos visto o filme de Jogos Mortais, eu tinha certeza que seria capaz de ver aquela fita. O Porão do Sr. Urso, episódio 31. O episódio começou numa floresta, como nos episódios anteriores. Eu demorei para perceber porque era de noite. As árvores e as folhas pareciam formas dançantes em torno da escuridão. Um fraco brilho de luz estava presente no lado direito da tela. Não houve qualquer áudio aparente. Parecia ser uma noite de ventania e, mesmo assim, as árvores não faziam qualquer barulho. Lentamente, a câmera começou a deslocar-se para o brilho, revelando a fumaça subindo de um buraco, com as pontas das chamas saindo na parte superior do mesmo. Wilson fez uma pausa nesse ponto. Você tem certeza que você quer ver isso? Ele me perguntou. Eu insisti que sim. O vídeo continua. O cinegrafista move-se em direção ao buraco, mostrando um buraco pegando fogo. Esse foi o buraco que eu tinha visto no episódio anterior. Só que dessa vez estava cheio de formas. Eu podia ver formas dentro dele. Eu sabia o que eram. Eu gostaria de poder esquecer o que vi, mas você não pode esquecer uma cena como esta. Este não era um filme de terror. Isso aqui era a realidade. Os seres humanos sendo mortos de maneira terrível. O vídeo de repente corta para a câmera posicionada agora mais para longe do buraco. O fogo tinha acabado. O fogo tinha apagado, no entanto, ainda havia fumaça.
A câmera cai no chão e podemos ouvir passos se aproximando, lentamente. A cena mostra a roupa do Sr. Urso no chão. A roupa foi colocada em forma de uma cruz. O episódio terminou com a imagem de uma corda e uma forca. Eu fiquei sem palavras. Foi como um sonho. Você pode encontrar um monte de coisas terríveis na internet, mas eu nunca tinha visto nada assim. Wilson perguntou se eu estava bem e eu respondi com um trêmulo: sim. Assegurei-lhe de que eu estava bem e de que o vídeo deu-me algum fechamento ao longo de todo o incidente. Ele não parecia muito confiante em mim, mas deixou por isso mesmo. Ele estava certo, porém eu tive pesadelos durante semanas. Eu desisti, não me importava mais com aquela coisa toda. Um homem doente queimando crianças vivas, atraindo-os com um canal de TV para crianças falso. Eu poderia ter sido uma das suas vítimas, mas eu ainda estou aqui. Acho que eu deveria ser grato, mas eu me sinto culpado. Eu ainda estou aqui por pura sorte? Meu blog foi inundado com comentários. Algumas pessoas pediam mais detalhes, outras perguntavam se eu podia enviar as fitas, e ainda outras mais me enviaram e-mails afirmando ser o Sr. Urso. Em primeiro lugar, nem mesmo eu, envolvido no caso, posso obter as fitas, pois elas são A. Provas da polícia, e B. Eu não sei como rodar VHS no computador. Agora, para as pessoas que fingem ser o Sr. Urso, vão caçar uma louça para lavar. Eu mesmo vi um Caledon Local 21 falso no YouTube, o que é bonito, mas ainda não é real. A pessoa apagou o vídeo horas depois. Ainda mais irritante é o fato de que alguém hackeou minha conta só para colocar um poema sobre mim nesse blog. Eu vou deixá-lo aí mesmo. Eu estou bem sobre o episódio 31 agora, mas as imagens que eu vi ficarão comigo por um tempo. Eu vou entrar em contato com o Mitchell Wilson novamente e espero conseguir assistir às outras fitas. Eu vou tentar manter vocês atualizados.